E aí, galera? Hoje tivemos a terceira partida do match entre o desafiante Fabiano Caruana contra o atual campeão mundial Magnus Carlsen. E a partida novamente terminou em empate. Um empate que não teve assim tantas emoções. O Caruana ele não conseguiu colocar uma pressão real de brancas. O Carlsen ele foi neutralizando e conseguiu igualar a partida, né, até terminar em empate. Até o momento, o que nós vemos é algo parecido com o match Carlsen-Kariakin, que o Kariakin ele ficava lutando para empatar de brancas e de pretas, e por enquanto o Caruana ele vem fazendo o mesmo, porque o que eu estava esperando é que de brancas ele fosse colocar uma pressão bem grande no Carlsen, mas por enquanto ele não conseguiu fazer grande coisa. Vamos ver o que acontece nas próximas partidas do Caruana de brancas, porque o empate acho que não é bom pro Caruana ir empatando todas as partidas, porque o Carlsen nas rápidas e ele é muito forte e eu acho que dificilmente o Caruana vai ter alguma chance. Então o Caruana tem que caprichar mais nessas partidas clássicas, principalmente brancas, para ter chance no match. Bom, então vamos ver o que aconteceu na partida. O Caruana, ele novamente jogou E4 e o Carlsen respondeu com C5, igual na primeira partida. Cavalo F3, cavalo C6 e bispo B5, repetindo a variante Rossolimo, né, uma anti-siciliana. Eu acho que em uma próxima partida, talvez o Caruana tente jogar uma siciliana aberta com D4. É uma opção que ele tem para sair dessas posições da Rossolimo. Ou então ele vai ter que preparar alguma coisa diferente. Então, bispo B5, o Carlsen repetiu com G6. Então, bispo por C6, D toma C6, D3, bispo G7. E aqui o Caruana ele jogou com roque direto. H3 é a opção, como ele jogou na primeira partida. O H3 é um lance útil, que ele prepara para colocar o bispo em E3 em algum momento e não ter cavalo F6, cavalo G4, e também já evita um possível bispo G4. Esse é o lance principal, o lance mais jogado, mas é que ele joga roque direto, que já define que ele vai rocar pequeno. E nesse momento o Carlsen ele fez um lance que é um pouco estranho. Ele jogou dama C7, que é um lance útil de espera, mas é um lance que eu não gosto muito, porque não é a casa natural para colocar a dama. Geralmente nessas posições a dama ela fica em E7 ou então fica em D6. C7 é uma casa um pouco estranha para colocar a dama. Aqui talvez B6, com essa ideia de fazer um lance útil de espera, pudesse ser um lance até melhor, porque a dama poderia ir para uma casa melhor, E7 ou D6. A ideia de fazer esse lance útil de espera é para não definir a posição do cavalo, porque dependendo de como as brancas jogarem, o preto pode desenvolver o cavalo para F6 ou então desenvolver esse cavalo para E7. Então essa que é a ideia do Magnus jogando esse dama C7 rápido. Então aqui veio dama C7, bispo G4 seria uma opção bem sólida nessa posição. Só que é uma opção em que as pretas vão lutar para igualar a posição, porque depois de H3, bispo F3, dama F3, então por exemplo, cavalo F6 e A4, com a ideia de cavalo D2, cavalo C4, a posição das pretas é bem sólida, só que o branco ele tem uma melhor estrutura de peões. Então é uma posição que dificilmente o preto vai conseguir lutar por algo mais do que o empate, né? Ele tenta igualar a posição mesmo. Então o dama C7 do Carlsen é um lance um pouco mais ambicioso também, sem jogar esse bispo G4. Então vem aqui torre E1, que é um lance útil de desenvolvimento. Então veio E5, que faz bastante sentido também. E agora nessa posição, o Caruana ele fez A3, que é um plano bem típico
dessa estrutura de peões da Rossolimo. Na outra partida, na primeira partida, nós vimos o Caruana jogando com H3 e o plano de fazer cavalo H2 e F4, que é uma ruptura temática nessa estrutura, só que naquela posição a torre das brancas estava em F1. Então aqui já não faz tanto sentido jogar esse plano de F4 com a torrinha 1. Então a outra ruptura que o branco tem é o B4. Então aqui o Caruana quer jogar A3 seguido de B4 para começar a abrir linhas na ala da dama. Então aqui o Carlsen fez cavalo F6, B4, que faz todo sentido, esse que é o plano das brancas. Se agora joga, por exemplo, com C toma B4, então A toma B4, já abre a coluna A para o branco, que as brancas podem começar a pressionar o peão de A, e também o branco pode jogar com o bispo B2 para começar a atacar o peão de E5. Então faz bastante sentido jogar esse A3 B4, para quem joga Rossolimo ou então está querendo jogar esse tipo de posição. Quando começar a analisar as partidas, vocês vão ver bastante essa ruptura. São as duas rupturas que o branco tenta fazer nessa estrutura, o F4 e o B4. Bom, agora voltando para a partida, aqui o Carlsen fez roque, sacrificando o peão de C5. E aqui se o branco joga B toma C5, na partida foi jogar o cavalo de BD2. Mas se o branco joga aqui B toma C5, a ideia do Carlsen era seguir com o cavalo D7, para então poder jogar com F5. Por exemplo, bispo E3, defendendo o peão de C5, e agora F5. E o preto ele começa a criar contra-jogo na ala do rei, e não é tão fácil assim para o branco defender esse peão de C5. Então, por isso que o Caruana ele não jogou esse B toma C5, ele jogou com o cavalo de BD2, que ele pode levar esse cavalo para C4 e pressionar E5, ou de repente até levar esse cavalo para B3. É um lance bem natural nessa posição. Então aqui seguiu bispo G4. No caso de C toma B4, então A toma B4, e é parecido com a da outra variante, já abre a coluna A para as brancas, e o branco pode jogar com bispo B2. Então aqui o Carlsen fez bispo G4, H3, bispo por F3, cavalo por F3, C toma B4, e agora A toma B4. E nessa posição as pretas fazem A5, tentando liquidar a ala da dama, trocando mais peões ali na ala da dama. Talvez esse lance tenha sido um pouco precipitado, fazer esse A5, que o Caruana ele tinha uma chance de pressionar um pouco mais na partida, como vocês vão ver. Aqui ele veio com esse A5, B toma A5, torre toma A5. E aqui talvez seja o momento mais crítico da partida, porque o Caruana ele teve uma chance de conseguir uma posição onde ele poderia pressionar, e ele jogou impreciso nesse momento. Aqui o Caruana ele poderia ter jogado com torre toma A5, então dama por A5, bispo D2, dama C7 e agora dama A1. Então tocou o peão de E5, então por exemplo cavalo D7 e agora torre B1. E o branco ele tem uma iniciativa na ala da dama, que o branco está controlando as duas colunas abertas, a coluna A, a coluna B, e tem a ideia de jogar com dama A7 nessa posição. Não quer dizer que o branco ele vai ganhar essa posição, nem que o branco tenha uma clara vantagem, mas é uma posição em que o branco ele vai pressionar, né? O branco está com a iniciativa, o branco já tem o controle das colunas. Se comparar essa posição com a posição que aconteceu na partida, o branco ele não conseguiu nada na partida. Nessa posição vocês vão ver que o branco ele tem essa iniciativa, ele tem as colunas, né? Na posição da partida o branco não conseguiu pegar nenhuma coluna. O preto ele conseguiu lutar pela coluna A. Então aqui, depois de torre toma 5, o Caruana jogou bispo D2. E aqui eu acho que ele deixa passar a chance de tomar essa iniciativa. E depois de torre de A8, o Carlsen ele vai resolvendo os problemas. Então aqui seguiu dama B1, cavalo D7, dama B4,
talvez com a ideia de jogar um dama E7 em algum momento e poder também trazer a torre de E para B1. Uma opção aqui que parecia bem natural também era jogar com dama B2, com a mesma ideia de trazer a torre de E para B1 e de repente colocar o bispo em C3 para ficar pressionando o peão de E5. Isso acontece bastante nas posições de Rossolimo, mas aqui o Caruana veio com dama B4, que deixa essa opção a mais, de algum momento entrar com a dama em E7, torre de F8, já defendendo a casa E7, bispo C3 e agora B5. Bom, e nesse momento eu acho que o Carlsen resolveu os problemas da abertura quando ele joga esse B5, porque não existe mais aquela pressão em B7, o branco não tem o controle da coluna A também, então essa posição eu acho que as pretas já conseguiram igualar. E aqui o Caruana ele faz torre toma 8, então torre toma 8 e torre A1, buscando as simplificações mesmo. Então aqui é como se ele aceitasse que ele não conseguiu nada na abertura, nenhum tipo de vantagem, e ele vai trocar as peças para tentar igualar mesmo. Uma outra opção aqui, que talvez fosse até mais fácil para ele igualar, seria jogar dama E7, pressionando aí o peão de E5. E daí, por exemplo, se bispo F6, agora bispo toma E5. Então, bispo toma E5 e cavalo toma E5. Então, aqui tem esse lance, ele é bem legal, aproveitando esse tema, que o cavalo está cravado e o preto ele é obrigado a tomar de dama. Então, dama toma D7 e o branco ele ganha um peão, só que ainda assim o preto ele tem um recurso que salva a partida, que vai empatar a partida jogando com torre A1. Então, torre por A1, dama por A1, rei H2, dama E5. E aqui no caso de G3, para não levar ao perpétuo, então dama C5. E toca nos peões de F2, de C2, e a posição ela está igual. Então, dama E7 era um jeito assim mais direto de igualar a posição. Aqui quando joga esse torre A1, também vai ficar numa posição que está igual, só que o preto ele ainda tem uma pequena iniciativa, assim, tanto que o Carlsen ele seguiu jogando a posição, tentando criar alguns problemas. Eu até pensei em algum momento que ele fosse conseguir alguma pequena vantagem ali para pressionar, mas o Caruana ele segurou bem a posição. Aqui jogou dama A7, bispo C3, dama A2, dama B2, dama por B2 e bispo por B2 e agora F6. Então entra no final que está com material muito equilibrado, né? Tá tudo igual e é difícil imaginar como que as pretas vão criar um plano para pressionar nessa posição. Mas o Carlsen ele foi indo aos poucos e num determinado momento eu acho que ele chegou até a ter alguma chance, assim, mas o Caruana não... o Caruana se defendeu bem ali. Jogou rei F1, rei F7, rei E2, cavalo C5, bispo C3, cavalo E6. O Carlsen começou a melhorar as peças, melhorou aqui o cavalo. Essa é a casa ideal para o cavalo nessas estruturas, que ele pode ir para D4 ou então para F4 em algum momento. Então G3 para defender a casa F4, bispo F8, tentando melhorar o bispo, cavalo D2. E aqui o Carlsen ele fez um lance muito interessante, que é o lance cavalo G5. O Carlsen ele tem essa habilidade de conseguir criar problemas em posições que parece não ter nada. Ele tem uma técnica muito boa, né? O Carlsen ele consegue tirar vantagem até mesmo contra esses jogadores de elite. Tem várias partidas que vocês podem ver que ele consegue ganhar essas posições do nada. E quando ele faz esse cavalo G5, a ideia dele é induzir o branco a colocar os peões em casas pretas. E isso em um final de bispos, né, que aqui tem bispos de casas pretas, pode ser um problema para as brancas. Todos os peões em casas pretas. Quando você vai jogar um final de bispos, o ideal é que você coloque os peões na casa de cor oposta ao seu bispo, para esse bispo ele não se tornar um bispo mau. Então, a ideia desse cavalo G5 é fazer isso, que o branco tenha que jogar
esse H4. Então ele vai e volta com o cavalo, só que depois ele consegue fixar os peões em casas pretas, fazendo esse H5. Além disso, em algum momento, o preto pode pensar em fazer F5 e F4 para tentar criar alguma debilidade na ala do rei. Então, nesse momento, eu pensei que o Carlsen ele pudesse até criar algo nessa posição, né? Uma posição super equilibrada, mas ele começa a ter um plano. E nessas posições que está assim, super equilibrado, só de você ter um plano, isso incomoda o seu adversário, que o seu adversário tem que ficar ali sempre defendendo, né? Às vezes tem que ficar passando a vez para defender. Então, só de ter um plano pode ser uma vantagem. Mas aqui seguiu o bispo D2, então veio o bispo D6, C3, C5, bispo E3, rei E7. Aqui F5 direto, poderia ser uma ideia também, mas vai levar para uma posição muito parecida com o que aconteceu na partida. Então aqui rei E7, rei D1, rei D7, rei C2, e agora o Magnus faz o F5, com essa ideia de poder jogar um F4, então um F por E4. Então seguiu aqui rei D1, F por E4, D por E4, e agora as pretas podem pensar em criar um peão passado na ala da dama. Então, aos poucos o Magnus ele vai melhorando a posição, só que não foi suficiente para conseguir uma vantagem real mesmo na partida. Então veio aqui C4, cavalo D2, cavalo C5, ameaçando de repente levar o cavalo para D3. Então Caruana jogou bispo toma C5, bispo toma C5, rei E2, rei C6, cavalo F1, B4, CB4, bispo B4. Então as pretas conseguem criar o peão passado. O preto ele também tem o bispo contra o cavalo. Então quando existe peões em duas alas, né, o bispo ele vai jogar mais do que o cavalo. O bispo ele pode ir de uma ala para outra com mais facilidade. Então o Carlsen realmente parecia estar progredindo, só que o Caruana ele conseguiu achar um recurso muito bom, que depois de cavalo E3, rei C5, aqui ele encontrou a ideia de jogar com F4, para assim criar contra-jogo, porque ele está querendo criar um peão passado também. Então vem G por F4, G por F4, bispo A5 e agora F5. E assim ele também consegue criar esse peão passado. G por F5, e aqui o Caruana encontrou uma ideia que seca a posição, né, que a posição vai empatar imediatamente, que é fazendo o lance cavalo toma C4, ele sacrifica o cavalo e depois de rei toma C4 e toma F5, e a posição ela terminou em empate aqui, porque esse final, mesmo o preto com uma peça a mais, o preto ele não consegue ganhar, porque é um canto frio. Eu vou mostrar para vocês aqui, a partida ela terminou nesse E por F5, mas o que poderia acontecer nesse final aqui, depois de E por F5? O preto poderia jogar com rei D5, então, por exemplo, rei F2, rei E5, rei G2, rei por F5, rei H1, rei G4, rei G1, rei por H4, e nessa posição mesmo com uma peça a mais, o preto ele não consegue ganhar esse final, porque é peão de torre e o canto ele é de cor oposta, a casa do canto ela é de cor oposta ao bispo. Então o preto ele não consegue promover esse peão. Basta o branco ficar passando lances com o rei, jogando rei G1, rei H1, que a partida ela vai terminar em empate. Por exemplo, rei H1, rei G4, rei G1, H4, rei H1, rei G3, rei G1, H3, rei H1, e se tenta jogar, por exemplo, um bispo B6, afoga o rei, e se jogar, por exemplo, um H2, também afoga, e a partida ela termina em empate. Então, por isso que nesse momento aqui, depois que sacrifica o cavalo e joga E por F5, a partida ela terminou em empate imediatamente, porque esse é um final teórico que empata, certo? Bom, pessoal, então é isso que aconteceu nessa terceira partida do match. O Caruana não conseguiu colocar uma pressão real de brancas, então ele precisa, na quinta partida,
buscar alguma ideia para pressionar o Carlsen. E amanhã, Carlsen joga de brancas. Vamos ver o que acontece, que na segunda partida o Carlsen também não conseguiu nenhum tipo de vantagem, ele foi neutralizado ali com uma surpresa do Caruana. Vamos ver o que o Carlsen ele preparou para a partida de amanhã. Bom, então é isso aí. Amanhã tem mais análises. Se você curtiu esse vídeo, dá um like. Se você ainda não segue o canal, clica aqui no se inscrever para começar a seguir o canal. E amanhã a gente está de volta. Até lá!